Bom, hoje nós vamos falar sobre uma experiência muito interessante que eu tive numa empresa chamada Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que é a CPRM. E aí começou uma mudança muito grande na minha vida. Como vocês sabem, da outra vez eu falei que eu estava vindo lá do DNPM, mexendo lá com paleontologia, com geologia, geoquímica, essas coisas. De repente, aparece uma empresa estatal criada pelo governo, se não me engano, o governo Geisel, não foi Geisel não, antes do Geisel, tá? Com o objetivo de explorar os recursos minerais do Brasil, que estavam meio largados, né? Essa empresa tinha o objetivo de pesquisar tudo isso. E aí houve a chamada de empregados para trabalhar lá. Eu fiz um concurso para lá e passei pelo lugar nesse concurso, junto com outras duas meninas que estavam lá comigo, e que vinham do DNPM também. Mas eu não tinha muita certeza se eu devia ir para lá ou não, porque eu gostava muito da geoquímica e da geofísica e da geologia. Gostava muito de lá, estava muito feliz lá no laboratório, fazendo minhas peraltices lá, e eu não tinha muita vontade de ir para a CPRM. Só que eu levei uma bronca lá do pessoal mais antigo e disse o seguinte: olha, você tem que ir para lá porque o teu destino é lá. Você vai ganhar mais, vai ter uma outra visão de vida, muito diferente do que você tem hoje, e você depois vai me agradecer por causa disso. Eu terminei indo. E aí fui cair para fazer um trabalho que não tinha absolutamente nada do que eu fazia antes. Eu fui trabalhar no almoxarifado. Meu primeiro trabalho foi montar todas as máquinas de escrever que a CPRM havia comprado. Elas vinham desmontadas, tinha que montar tudo, botar o carro, fazer uma série de coisas. Bom, aí eu comecei a me envolver com outras coisas também, né? Comecei a trabalhar na parte de classificação de materiais. E muito rapidamente me tornei chefe de uma seção de classificação de materiais, porque a empresa funcionava da seguinte forma: ela tinha seus clientes, né? E aí ela abria um centro de custo e um setor de localização. No centro de custo da empresa, ela colocava tudo que se gastava para atender aquele cliente. E no setor de localização, ela colocava todos os ativos imobilizados, sondas, bombas, essas coisas todas, que serviam para aquele projeto. No final das contas, final do período do projeto, aquilo era apurado e se cobrava, então, o cliente aquilo que ele estava devendo. Quem eram esses clientes? Geralmente Vale do Rio Doce, Petrobras, Furnas, empresas estatais também de grande porte e que tinham necessidade de fazer algum tipo de pesquisa geológica. Especialmente a Vale do Rio Doce fazia muito isso. Bom, por causa disso, o sistema de logística da empresa tinha que funcionar muito bem, porque a movimentação de materiais para dentro e para fora desse setor de localização, para poder apurar as informações relativas à depreciação, era uma coisa que tinha que funcionar redondo, não podia ter furo aí, tá? Foi nessa primeira vez que eu comecei a tomar conhecimento de coisas como depreciação de equipamentos. Eu não sabia o que era isso, e depois disso estava eu na CPRM, ainda estava pensando em fazer geologia, e ainda estava com a minha banda, que eu mencionei numa outra ocasião aí, tá? Só que o pessoal falou o seguinte: ó, você devia fazer administração. Eu não tenho nem ideia do que é isso, tá? Estava preparado para fazer geologia. E aí resolvi fazer o vestibular para administração, consegui com certa facilidade passar, entrei e aí comecei a ter acesso, a ter contato com outras coisas muito diferentes. Bom, é claro que a CPRM realmente foi o lugar em que houve uma mudança de direção na minha vida. Primeiro porque a minha evolução lá dentro foi muito grande, tá? Muito rápida também. Eu me tornei o chefe de seção e depois o chefe de divisão mais novo da empresa. Com 25 anos apenas eu era chefe de divisão. Isso significava uma coisa importante, porque naquela época os chefes de divisão, especialmente, eles ganhavam uma gratificação de função importante. E essa gratificação de função correspondia mais ou menos a uns 30% do salário. Muito alta. Então isso significava que todo mundo tinha olho e todo mundo queria ser chefe de divisão, claro. E eu estava lá, não foi porque eu cavei não, alguém me colocou lá porque eu estava sempre fazendo, me metendo em tudo, como eu já fazia antes no DNPM. Eu me metia em todas as situações que apareciam. E por causa disso, eu evoluí muito rapidamente lá dentro, fiz coisas interessantes, muito interessantes. Cheguei a ter uma equipe trabalhando para mim que eram suboficiais e sargentos da Marinha aposentados, tá? Tive, inclusive, até um capitão de fragata que trabalhou para mim, que era o meu eventual. Mas dentro de uma empresa como essa, com essa característica de custeio, é preciso que haja uma codificação adequada desses produtos. Você saber o que você está movimentando. E é preciso também
que os documentos de movimentação sejam corretamente processados. E para fazer isso, o sistema era um sistema bastante sofisticado. Eu ajudei a desenvolver isso, não como programador, mas dando as especificações. Isso depois me tornou conhecido no mercado e eu terminei sendo convidado para ir para a Embratel. Mas por causa disso, isso aí é uma outra conversa que depois eu vou contar para vocês. Só para resumir aqui a história, uma das experiências mais interessantes que eu tive lá dentro da CPRM foi o mapeamento de todos os almoxarifados que a empresa tinha. Ela tinha 17 locais de armazenamento no Brasil inteiro e isso estava uma bagunça muito grande, ninguém sabia o que tinha, o que não tinha. E aí eu peguei, convidei as melhores pessoas que eu pude encontrar dentro da própria empresa, gente de outros departamentos, juntei um grupo de 15 mais ou menos, se não estou enganado, treinei todos eles, tá? Depois fiz uma prova e os melhores colocados nessas provas ficaram sendo chefes de equipe. Dividi em 3 equipes, uma para o Nordeste, outra para o Centro-Oeste, outra para o Sul, e o que sobrou ficou como reserva. Em função disso, nós conseguimos fazer um trabalho espetacular de mapeamento de todos os almoxarifados, saber a situação administrativa como estava, como é que fazia a circulação de mercadorias, as quantidades também, tudo isso nós tínhamos. E é claro que eu contei com um apoio bem grande do Centro de Processamento de Dados, que me forneceu os instrumentos que eu precisava para que isso fosse uma coisa funcional. Tá? O que é que eu aprendi com isso? E ao final, aprendi que é possível você fazer uma equipe multidisciplinar de departamentos diferentes, desde que haja o treinamento adequado e que você exija certos resultados, tá? E as coisas funcionam. A moral do grupo era muito elevada, tanto é que eles fizeram até um hino, engraçado isso, mas fizeram uma musiquinha que era a música que caracterizava esse projeto, tá? E todas essas equipes, quando voltavam de suas viagens, traziam alguma coisa para me agradar. Uma festa daqui, outro do Rio Grande do Sul trouxe alguma coisa, o do Nordeste trouxe alguma coisa. Isso demonstrava que eles estavam muito felizes em fazer parte desse projeto. E a coisa mais difícil foi fazer com que eles voltassem para os seus lugares de origem, porque ninguém queria voltar, eles queriam permanecer ali mesmo, pela experiência que tinham tido. Bom, gente, era isso que eu tinha para dizer para vocês a respeito desse assunto, tá? E nos vemos daqui a pouco, tá? Compartilhe, comente e não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube.